Dando sequência na nossa explicação, pessoal, depois da regra 3, a gente tem uma observação que vocês copiaram aí no caderno. Quando o Y, a letra final da palavra, for precedido de vogal, né? A gente acabou de falar aí com vocês que quando a gente tem uma palavra que termina com Y e antes desse Y nós temos uma consoante, precisa tirar o Y e colocar I, E, D, no caso do verbo study, né? Agora é diferente, a gente tem uma palavra que termina com Y, mas antes desse Y nós temos uma vogal. Então, o que vai acontecer aqui agora? Nós não vamos precisar tirar o Y, não. A gente vai simplesmente colocar o ED. O exemplo mais comum que nós temos, que tá aí na listinha que vocês copiaram, é a palavra play, né? Play fica played. Normal, não precisa tirar o Y, é só acrescentar o ED, tá bom? A regrinha número 4 vai falar sobre os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, é aquela regrinha que eu falei para vocês agora mesmo, só que a sílaba tônica não é a última. Não, aí o que vai acontecer quando a sílaba tônica não for a última? A gente não vai precisar dobrar a consoante final, não, tá? Quando a gente fala de sílaba tônica para vocês no inglês, é um pouco complicado, porque a gente não estuda pronúncia na sala de aula, né? Essa parte aí de listen, de ouvir, de falar, do speaking, né? A gente já comentou em sala que não tem muito jeito de a gente fazer, não dá muito tempo. Mas por que eu tô passando a regrinha para vocês? Para vocês conhecerem, porque senão vai olhar no livro, vai olhar em alguns lugares e vai ver as palavrinhas, né? Ah, Vanessa, essa palavra aqui é aquela regrinha que você falou, ela termina em consoante, vogal, consoante, mas ela não dobrou a consoante final. Como que é isso? Então, é porque a gente só vai dobrar a consoante final quando for a palavra monossílaba, né? Tiver uma sílaba só e tiver as 3 últimas letras nessa sequência de consoante, vogal, consoante. A gente vai dobrar também quando a sílaba tônica for a última, como eu expliquei no vídeo anterior. E a gente não vai dobrar a consoante final quando a sílaba tônica for a penúltima ou a antepenúltima, como é o caso dessas palavras que eu dei na listinha aí para vocês, né? É só memorizar as palavras que eu tô passando em aula, porque a gente, quando for fazer avaliação, eu não vou fugir dos exemplos, das palavras que eu dei na sala, né? Até mesmo porque eu não posso pegar palavras diferentes para dar para vocês no exercício, né? Porque a gente não treina a pronúncia de todas elas para vocês saberem qual é a sílaba tônica. Então, eu selecionei 2 exemplos aí que vocês copiaram. O listen, que a gente coloca só o ED nele também, listened, e o visit, que fica visited, né? Vocês podem observar que as 3 últimas letras dessas 2 palavras aí, elas são consoante, vogal, consoante. Mas por que não dobrou a consoante final antes de colocar o ED? Porque a sílaba tônica não é a última. Então, meninos, é só memorizar essas palavrinhas que a gente tá trabalhando em sala, tá? Não vai ser coisa diferente que eu vou colocar na prova para vocês, tá? Muito obrigada pela atenção. A gente teve que improvisar uns vídeos aqui hoje. Eu não tenho quadro aqui na minha casa, né, para passar para vocês escrito, mas eu tô providenciando um já, porque eu acho que vai ser necessário caso essa situação se estenda, né? A gente não sabe até quando que vai essa pandemia. Nós estamos pedindo a Deus para que cure o mundo, né? Nós temos que ter muita fé para que essa situação se resolva logo. Mas eu tô tentando improvisar e aí qualquer dúvida que vocês forem tendo, me mandem mensagem, tá? Beijo, bom trabalho!